lipo de alta definição, junto com abdominoplastia. Essa combinação pode trazer um resultado muito interessante no que diz respeito ao contorno corporal. Então, hoje em dia, as mulheres, logo após terem filhos principalmente, ou após ter passado por um período em que você tem ali um contorno corporal desfavorável, um abdômen um pouquinho mais globoso, excesso de gordura nas cinturas, a combinação desses dois procedimentos podem trazer nos resultados que vai dar uma melhora importante do contorno corporal. Vamos falar um pouquinho desse vídeo, então, sobre a associação da abdominoplastia com a lipoaspiração de alta definição. Para quem não me conhece, meu nome é Francisco Claro Júnior, eu sou cirurgião plástico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e membro da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica. Eu quero falar com vocês nesse vídeo sobre a associação de duas cirurgias que são muito conhecidas de todos nós. Uma delas é a abdominoplastia e a outra é a lipoaspiração, principalmente quando a gente consegue fazer uma alta definição, então é a lipo HD, né? Então vamos lá, quais são os benefícios delas? A abdominoplastia tem como principal finalidade tratar a diástase do músculo reto-abdominal, principalmente durante a gravidez, ou se a pessoa engordou, ganhou um pouco de peso em algum período, você tem uma abertura dessa região, que é da região abdominal anterior. Então a gente consegue fazer o quê? A gente faz a sutura desse músculo e a gente causa um efeito espartilho, como eu vou demonstrar aqui. A gente sutura esse músculo, então dá pontos nesse músculo e consegue então melhorar, intensificar a cintura dos pacientes, como um efeito espartilho mesmo. Esse procedimento, ele também consegue tratar a presença de hérnias que possam haver na região. E se houver flacidez da musculatura também em outras áreas, a gente consegue também fazer alguns tipos de pontos nessa região para fortalecer essa musculatura do abdômen. Um outro fator, um outro problema que a abdominoplastia trata é o excesso de pele. Então, principalmente se a pessoa tem um grande excesso de pele, a gente tem que fazer aquela abdominoplastia clássica, onde a gente vai remover um fuso de pele grande dessa região abdominal para poder eliminar. E depois de remover isso, a gente faz a tração dessa pele, deixando com que a pele realmente fique mais lisinha. Pessoal, qualquer dúvida que surgir relacionado a esse assunto, clica aqui no primeiro link da descrição, que eu estarei respondendo via WhatsApp assim que possível. Nesses casos, quando ela é uma abdominoplastia clássica, a gente precisa fazer a reimplantação, então, da cicatriz umbilical. Algumas mulheres, sim, se incomodam, ficam preocupadas em relação à cicatriz, mas ela, na grande maioria das vezes, ela fica de um aspecto bastante favorável e muito harmonioso. Quando a pessoa tem uma flacidez moderada, que não é muito grande, a gente consegue usar um outro recurso, que é a mini abdominoplastia. Então, a gente faz um fuso menor, apenas ali onde está a região da cesárea, né? Então apenas amplia um pouquinho a cicatriz da cesárea e com ele a gente consegue fazer então um tratamento dessa diástase e até mesmo de algumas hérnias, com a vantagem de não precisar desinserir o umbigo, então mantém o umbigo que a pessoa já tinha e você também não tem uma cicatriz muito grande. Mas eu quero, para tranquilizar, passar para vocês a informação de que geralmente essa cicatriz ela fica localizada no local da cesárea, então em muitos dos casos, inclusive, quando a gente faz a abdominoplastia, a gente já trata a cicatriz da cesárea, né? E outra coisa que é importante falar é que ela fica geralmente escondida dentro da calcinha ou do biquíni. Então ela não é uma cicatriz que ela fica no dia a dia visível. E a longo prazo, mesmo se a pessoa estiver sem biquíni, sem calcinha, ela também tende a ficar bastante fininha e pouco visível. Agora, em relação à lipoaspiração, a gente pode associar a lipoaspiração na abdominoplastia? A gente pode associar sim. Lembrando só que a lipoaspiração, principalmente de alta definição, ela não deve ser feita nessa região anterior do abdômen quando se associa à abdominoplastia clássica. Por quê? Na abdominoplastia clássica existe um grande descolamento da pele da região muscular. Então os vasos sanguíneos que fazem a nutrição dessa pele, ele vem principalmente do músculo. E para a gente fazer esse descolamento, para tracionar essa pele que vai ser retirada, a gente corta esses vasos sanguíneos. Então, a nutrição ela vai depender dos vasos sanguíneos que correm da pele vizinha. Se a gente faz uma lipoaspiração muito intensa nessa área anterior,
você pode ter comprometimento desses vasos secundários que vão nutrir a pele, então vai ter sofrimento e necrose da pele. Mas a gente pode fazer uma lipo pequena nessa região central e fazer uma lipo intensa, assim, HD de alta definição, na região lateral e principalmente posterior. Se você for fazer uma mini abdominoplastia, geralmente com pouco descolamento, você também pode fazer uma lipo de alta definição nessa região central sem problema. O legal da lipo da lipoaspiração é que ela vai fazer o quê? A remoção do excesso de gordura. A abdominoplastia, ela trata musculatura e excesso de pele, flacidez de pele. A lipoaspiração vai diminuir a espessura de gordura da sua pele. Então ela vai intensificar ainda mais a sua cintura e associado à abdominoplastia vai deixar uma cintura ainda mais fina, com uma silhueta muito mais bem definida. Na região posterior, a lipo de alta definição consegue melhorar o contorno do glúteo, ela deixa uma linha, realmente consegue desenhar as linhas ali da região dorsal, e ela ainda consegue, com a gordura que foi retirada dessa área, a gente pode usar essa gordura para fazer a enxertia no bumbum. Então a gente vai conseguir melhorar o contorno e a forma do bumbum, ainda injetando gordura, além de já desenhar bem o bumbum com a própria lipoaspiração. E uma coisa que é interessante também, em alguns casos, a gente, quando o paciente quer uma definição corporal mais intensa e não está conseguindo por meio de musculação, tudo o que a gente tem feito é injetar gordura guiada por ultrassom dentro dos músculos. Então a gente consegue visualizar o músculo, injetar um pouquinho de gordura ali dentro e você consegue definir bem essa musculatura. Quero deixar um parênteses aqui, uma atenção. A gordura lipoenxertia dentro do músculo, ela não é recomendada na região dos glúteos, do bumbum, porque ali naquela região o músculo já tem vários estudos mostrando que ele pode aumentar o risco de trombose. Em outros grupos musculares, ele é bastante seguro. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção para a lipo de alta definição é principalmente nessa região central. Junto com a abdominoplastia clássica, a gente não recomenda a lipoaspiração de alta definição na região anterior do abdômen. Mas numa lipo, num segundo tempo, por exemplo, a pessoa ainda depois que fez, está com a pele bonitinha, mas ainda está incomodada com um pouquinho de gordura que sobrou nessa região central. O que pode fazer? Depois de 3 meses, já pode fazer uma lipo de alta definição nessa região central, porque já houve uma revascularização dessa área, que é novos vasos sanguíneos já cresceram ali no local. Um adendo e uma atenção que eu quero orientar para quem procura uma grande definição, e a gente tem visto muitos cirurgiões plásticos hoje fazendo o que a gente chama de lipo de simulação, procura simular os músculos desenhando na gordura, então ali os músculos. Tome cuidado, porque com o processo de envelhecimento, né, ou até emagrecimento mais para frente, essa pele ela vai ganhar flacidez por você perder a sustentação, por ter uma lipo muito intensa, principalmente superficial, que aumenta o risco, inclusive, de necrose. E depois, a longo prazo, essas linhas que estavam na altura dos músculos, elas podem migrar, porque a pele leva a uma leve flacidez e a linha que estava nessa região, por exemplo, ela pode descer um pouco. Então pode ficar cheio de irregularidades. Além do que, eu gosto de orientar que essas lipos de simulação que procura desenhar a gordura, além de um aspecto extremamente artificial, porque aqueles gominhos que estão desenhados na barriga, eles são flácidos, ele é mole. Se a pessoa for fazer um exercício, for caminhar, for correr, ela fica balançando, o aspecto não é natural. Tem que tomar bastante cuidado com isso. Mas o problema também é que por você agredir muito essa região superficial, existe a grande chance das pessoas terem fibrose, que são aquelas retrações mesmo que deixam irregularidades nessa região. Portanto, converse muito bem com seu cirurgião, entenda o tipo de aspiração que ele vai fazer, né, para que você não tenha problemas no futuro por causa da lipoaspiração. Os resultados precisam ser, em qualquer procedimento, duradouros, para que lá na frente você não tenha dor de cabeça. Pessoal, então é isso. Se vocês gostaram do assunto, curtam, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e se tiverem outras dúvidas, pode deixar aqui abaixo, então, perguntas que eu sempre que possível estarei respondendo. E se tiver sugestão de novos temas, tudo, também pode deixar aqui a sugestão. Muito obrigado, nos vemos até o próximo vídeo. Pessoal, se surgir alguma dúvida relacionada a esse assunto, é só clicar aqui no primeiro link da descrição, que eu estarei respondendo via WhatsApp assim que possível.